Tchê, foi a pior atuação do Inter mesmo, gente. Foi a pior atuação do que Inter no hoje, ano. Diogo, hoje, o que o Vaguinha costuma fazer e boa parte da torcida faz também com justiça? O treinador do Internacional parece fazer um trabalho melhor do que o material humano que ele dispõe. Mas volta e meia, ele dá uma fora da curva para baixo, do tipo Bruno Gomes na lateral esquerda contra o Mirassol, e hoje, por uma razão que é só dele, ele bota o Alan Patrick para tentar ser competitivo contra um dos times mais competitivos da história recente deste brasileiro, que soma 5 jogos sem perder, que tem vitória fora de casa sobre o Vasco, que tem vitória de 3-0 sobre o Flamengo, no mesmo lugar onde hoje ganhou do Internacional. Então, quando o Alan Patrick é escala titular e começa a passar jogador do Bragantino por um lado, por outro, o lado que ele deveria cortar caminho, o cara passava trotando. Estava escrito. Você só não sabia de quanto ia perder e quando é que ia começar a derrota. Mas o time foi mal escalado. Depois ele foi mexer as peças 24 minutos do segundo tempo. Demorou a mexer, né? Hoje foi duro, hein? Demorou a mexer. Vocês Hoje lembram foi que eu falei no Sala, não lembro se foi quarta ou quinta-feira, quando a gente começou a falar em escalação do Inter pro final de semana, eu falei, olha, eu tô com um sentimento que vai jogar o Alan Patrick. Por quê? Porque o Pesolano, ele, olha, raríssimas vezes ele faz o óbvio. O que era o óbvio hoje? Alex no lugar do Bernabé. Mantém toda a estrutura do time, mantém alta intensidade, isso era o óbvio, tá? E a outra substituição também, Maurício, acho que o Maurício já falou sobre o Alan Patrick e cabe aqui a gente falar mais, até porque é um problema que existe no Inter, o Alan Patrick. Porque ele, como ele tá no elenco, ele é reserva, tá? O Pesolano já definiu, ele é reserva do Inter. Mas quando perde um titular, daí o Alan Patrick passa a ser candidato forte, a entrar sempre. Por quê? A dúvida é o menino, que tá vindo da base, ou o Alan Patrick. O treinador fica numa situação difícil, que não deveria ser difícil, mas é difícil pra ele, olhar e dizer assim, puxa, mas aí eu vou deixar o Alan Patrick com toda a qualidade, experiência. Mas ele tá ali pra isso, reservas, né? Ele tá ali pra isso. Tu pega lá do outro lado. Mas já que ele não consegue, Diogo... O Luiz Castro tirou o Kahneman do Grêmio. mas já que ele não consegue fazer isso, a direção tem que fazer. @Gaúcho Esportes, para quem quiser acompanhar os piores ou melhores momentos do jogo, né? Do Inter, Isso aí tu vai pegar esse gol aí, tá? É responsabilidade do Alan Patrick? Não é. Tu vai pegar o segundo gol do Red Bull Bragantino, que é a cobrança de falta do meio da rua que o goleiro escolhe canto. O goleiro do Inter inovou hoje. A bola entrou no meio do gol. Tem goleiro que escolhe canto no pênalti. O goleiro do Inter escolheu canto na falta. Ele inovou. E depois tem um pênalti do Vitor Gabriel. Então, os gols que o Inter tomou não passam assim, sabe? Porque faltou intensidade no... Não, não é... É que no jogo, tu precisa ter uma resposta ofensiva. Tu pode manter uma organização, e aí o Inter, para ganhar um jogo, ele precisa... Não pode errar o Inter, né? Mas como erra com frequência, acaba perdendo os jogos. Passa, o Vaguinha, passa pelo Alan Patrick o seguinte, o Inter teve 2 finalizações na casinha no jogo. Isso passa pelo Alan Patrick. Antes da transmissão, a gente tem a bênção, né, Maurício? O Maurício diz muito que a gente precisa dizer antes, né? Eu chamei de carteiraço a escalação do Alan Patrick. Por que é carteiraço? Porque ele não tá entregando nem a parte física, nem a parte técnica, que é dele, da história. Ele não tá conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra, então ele não podia jogar. E a partir daí o Inter não produziu, acabou ficando o time todo capenga, e ele ficou praticamente até o final. Até o final. Hoje não dá para assim, absolver ninguém. O Pesolano, ele errou do começo ao final. Uma alternativa que tinha no segundo tempo, e a gente pensou assim, olha só a situação do Inter. O que dá para fazer no segundo tempo? Quem sabe tirar um volante, passar o Bruno Gomes para o meio e o Agui entrar na direita para tentar com força física fazer alguma coisa. Essa era a alternativa que o Inter tinha. Mas mesmo isso, o Pesolano demorou uma eternidade para se dar conta. Então o Inter ficou assim, penando o tempo inteiro. Aí entra na questão do treinador, tá? Que acho que todos nós, a gente concorda que o Inter tem um grupo que é bem limitado, tudo. E por ter um grupo limitado, o treinador ele não pode errar. A dupla de zaga que vinha jogando era Mercado e Juninho, tá? Os gols que o Inter tomou, os gols que o Inter tomou contra o Vitória não passam pelo Juninho. Não precisava ter tirado o Juninho. O Juninho é muito melhor que o Vitor Gabriel? Não, mas mantém uma sequência. Tu tá tendo o Mercado ali e o Juninho junto, do lado dele, dá sequência pros dois. Aí bota o Vitor Gabriel que faz esse pênalti aí, que se o sub-12 do Inter faz... Se o sub-12 do Inter faz, o técnico do sub-12 tem que mandar ele estudar. Mas ele é profissional do Inter, ele é zagueiro titular do Inter. O centroavante do Bragantino tá saindo, ele tá indo pra intermediária.
Ele quer ir embora da área. Ele não tá entrando na área, ele quer ir embora da área. Aí o Vitor Gabriel me comete um pênalti, que é um absurdo. Aí também, Diogo, aí eu quero, só pra finalizar a questão, Paulo Pesolano. Ele erra, ele demora pra mexer, ele erra na escalação, ele demora pra mexer, mas não entregam um mínimo pra ele. Não, isso eu concordo. O mínimo. Não entregam um goleiro. Concordo. Um goleiro. Saiu o Rocher. Era o Rocher que tava jogando, tinha que jogar o Antony. Era o Antony que tá jogando, tem que jogar o Rocher. Nenhum serve. Nenhum serve. O gol que toma o Antony, primeiro, ele até sai do gol no primeiro, eu não culpo, não responsabilizo. Ele sai pra tirar a bola e é o que ele consegue fazer. Mas é que o balão dele, o primeiro é defeituoso. Mas aí tá, o jogo tá 1-0, o Carboneiro perde um gol, o Carboneiro não foi pra seleção, né? Daí hoje ele tava naquele jeito dele. Aí ele perde um gol que não tem explicação. Daquele jeito. Aí daquele jeito, é o Carboneiro, né? O Carboneiro. Pelo menos não tomou o cartão e não foi expulso, né? Senão ele ia ficar 200 dias sem jogar com a camisa do Inter. Aí o cara vai chutar uma bola. O Juninho Capixaba nunca fez um gol de falta na vida dele, dali, da onde ele bateu. Nunca fez. Ele chutou a bola no meio do gol. Onde tinha que estar o goleiro? Sabe que o goleiro escolheu o canto. E depois escorregou. O mais Escolhe incrível o canto dessa e pra derrota voltar do Inter é que o Bragantino, que foi muito melhor, mas nenhum dos 3 gols do Bragantino tem construção do Bragantino. Nenhum dos 3 gols. Os 3, se tu for analisar, tem uma atrapalhada. Tem algum lance de colegial de algum jogador do Inter. Então, isso aí o Pesolano tem que ser inocentado. Mas assim, Vaguinha, não olhar o jogo e ver que, por exemplo, com as peças que tu tem, tá? Olha, daqui a pouco tira o Alan Patrick, coloca o Alex, o Vitinho vira atacante, o Carboneiro vai lá pro lado esquerdo para ser uma espécie de dublê de outras limitações do Inter, né? As limitações severas do Inter. O Grêmio também, mas o Inter, como ele tá de pires na mão e como ele provavelmente vai repetir o ano passado, em que ele perdeu jogadores e não conseguiu repor a altura e aí sofreu como sofreu, e a sequência do Inter na volta da parada da Copa é a mesma que rebaixou, que colocou o Inter no Z4. É o Atlético na Arena da Baixada, é Palmeiras, é Flamengo. Então, assim, se o Inter não melhorar muito, a chance de, na largada, na volta, entrar na zona do rebaixamento é bem grande.